Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Vamos lá, vida que segue, domingão aí com gosto amargo depois da derrota de ontem contra o Flamengo por 2-1 em São Januário. A gente vai falar um pouquinho desse jogo que teve aí coisas polêmicas, coisas que o torcedor ainda não está engolindo direito, né? A gente vai dar uma olhadinha nesses lances aí, principalmente no gol anulado e também na não expulsão do Diego. E claro, vamos falar aí do novo reforço do Vasco. O Vasco anunciou um jogador ontem logo após a derrota no Clássico. Tem expectativa pelo novo treinador, enfim. Muitos assuntos aqui pra gente debater. O vídeo vai começar depois da vinheta e já peço aí também pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu sei que você tá chateado aí com o Vasco, mas eu não tenho culpa, né? Então se você gosta aí do meu trabalho, deixa o likezinho aí pra fortalecer, que é importante demais. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero que você já seja um inscrito também. Ontem o Vasco foi derrotado em São Januário por 2-1 contra o Flamengo, numa partida, enfim, que o Vasco entrou muito diferente. A gente pode tirar algumas coisas boas desse jogo, como por exemplo a atuação do Caio Tenório, muito seguro ali, mostrou realmente que não dava mais para ficar insistindo com o Pikachu. O garoto estava aí pedindo passagem, né? Fez uma boa partida, uma belíssima assistência, gol do Thales, o Thales que ontem também fez uma partida muito melhor do que a que ele vinha fazendo anteriormente, o que mostra também que aquele esquema com o Thales lá preso na ala não estava dando certo, estava atrapalhando o desempenho do jogador. Ontem ele com mais liberdade conseguiu ser mais útil para a equipe. Então, apesar da derrota, a gente vê que o Vasco ontem teve uma atuação um pouco melhor do que as anteriores que vinha apresentando, né? O Vasco ontem jogou no 4-4-2, que a torcida tanto pedia aqui nas redes sociais. E enfim, o Vasco poderia até ter saído com um resultado diferente da partida de ontem, se não fosse a atuação da arbitragem. Isso aqui não é chura, a gente tem que falar. Se a gente aqui no YouTube não falar sobre isso, quem vai falar? Porque o Sandro Meirahit, por exemplo, para ele tudo a favor do Flamengo, tudo pode acontecer, né? O cara que tem a cara de pau de falar que aquele lance do Diego não era para amarelo porque o Diego escorregou, esse cara vai passar pano em qualquer coisa que envolva as situações do Flamengo, né? O Diego era para ter sido expulso ontem, ainda no primeiro tempo da partida, e aí seria um jogo completamente diferente, né? O Vasco teria 45 minutos com um jogador a mais. Eu acho que para mim foi o grande erro da arbitragem nesse jogo, foi a não expulsão do Diego, mais até do que o gol anulado no final, que aí a gente tem discussão, né? Porque tecnologia e tal, então fica até difícil argumentar. Mas esse lance do Diego não pode ter passado batido. Ele já tinha um cartão amarelo e aí fez uma falta similar à que o Caio Tenório fez. E o Caio Tenório levou o amarelo logo aos 20 segundos de jogo, né, numa falta igual a que o Diego fez. Aí o Diego faz a falta no Benítez e o árbitro não mostra o segundo cartão amarelo para o jogador do Flamengo, né? Eu tenho certeza que se fosse o coitado do Caio Tenório que tivesse feito a mesma falta que o Diego fez, o Caio Tenório teria sido expulso, né? A gente teve o André expulso assim, a gente teve o Bruno Gomes contra o Bahia expulso por jogadas similares a essa, e quando lance a favor do Vasco é impressionante como a arbitragem não age da mesma forma, né? Eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse o Caio Tenório chegando daquele jeito no Diego, o árbitro teria expulsado o Caio Tenório e o Vasco jogaria com um a menos aí a partida toda. Mas, enfim, o juizão passou aquele pano, o Sandro Meirahit também, comentarista, passou aquele pano, e aí fica por isso mesmo, porque a mídia não toca nesses assuntos, né? E aí depois, já na parte final, o Vasco chegou ao empate no gol do Germancano, que foi anulado pela arbitragem, tá passando aí, enfim, como eu disse, tecnologia, né? A gente não vai ficar aqui dando murro em ponta de faca, mas é importante lembrar que quem comanda lá a tecnologia, quem traça as linhas, é um ser humano que também é passível de erro, né? Então, um impedimento assim que aparenta ser mesma linha, impedimento milimétrico, sempre vai ter muita discussão. Já vi lances assim similares que passaram e foi gol. E recentemente, inclusive, a CBF admitiu que errou num lance de VAR assim, num gol mal anulado do São Paulo. Então, enfim, é complicado, né? Complicado, mas já foi, vida que segue. A gente tem já que pensar nas próximas partidas. Até nisso, ontem, logo após a derrota, né, foi anunciado, não pelo Vasco, foi o time, o Al Ittihad lá dos Emirados Árabes, que anunciou
que estava emprestando o meia Leonardo Gil para o Vasco da Gama. Logo depois que acabou o jogo ali, o Al Ittihad publicou nas redes sociais que o jogador, meio-campista argentino, estava fechado com o Vasco. Mas quem é Leonardo Gil, né? Pelo que eu pude pesquisar aqui, é um jogador que já negociou com o Santos, já negociou com o Atlético Mineiro e agora apareceu aí de surpresa no Vasco da Gama, porque ninguém estava nem falando nessa possibilidade de Leonardo Gil no Vasco da Gama. Ele tem 29 anos, é argentino, como eu disse, e atua como volante, mas também joga ali como meia pela esquerda. Ele já passou pelo Rosário Central da Argentina, pelo Talheres da Argentina e pelo Estudiantes também. Atualmente estava no Al Ittihad, lá do mundo árabe, que emprestou ele ao Vasco até junho de 2021. O contrato de Leonardo Gil com o Vasco vai até junho de 2021. Óbvio que a gente não viu o jogador jogar. Quem é que falar que é um grande reforço, é um baita no jogador, ou falar que é um reforço ruim, tá mentindo, porque duvido que aí em algumas horas alguém já tenha conseguido tirar um diagnóstico da contratação do Leonardo Gil. Ninguém nunca acompanhou o futebol dele, para falar a verdade, mas pelo que eu pude ver aí na internet de pessoas que acompanham o futebol argentino, né, acompanham lá o campeonato argentino, o Leonardo Gil jogou no ano passado lá pelo Rosário Central, disseram que é um bom reforço que chega para ser titular nesse time do Vasco. Vamos aqui aos números do Leonardo Gil nas últimas 2 temporadas. No Campeonato Argentino de 2019, ele atuou em 16 partidas, marcando 1 gol, 3 assistências e 2 chances de gol criadas. Jogou a Libertadores de 19 também com 4 jogos, 1 assistência e 2 grandes chances de gols criadas. E no Campeonato Saudita de 2020, né, onde ele estava lá no Al Ittihad, 13 jogos, 1 gol, 1 assistência e 2 grandes possibilidades de gol criadas. Esses são os números aí de Leonardo Gil, novo reforço do Vasco da Gama, e a gente torce aí que, enfim, que consiga aí no Vasco apresentar um bom futebol. Mais um argentino, né? O Vasco que tem como seus 2 principais jogadores 2 argentinos, o Germancano e o Martín Benítez. Agora a dupla argentina ganha mais um companheiro aí, Leonardo Gil, chega para ser o 3º argentino nesse time titular do Vasco da Gama. Vamos lá, vamos torcer aí para que seja realmente um bom reforço. Bom, e agora tá faltando um treinador, né? O Vasco ainda está sem técnico. O Gracelli, treinador do Sub-20, comandou a equipe ontem e o Vasco tá aí no mercado em busca do seu novo treinador. A gente aqui no canal já tinha até falado sobre Dorival Júnior, que estava muito próximo de fechar com o Vasco. O Vasco estava conversando com o Dorival, o próprio Alexandre Campelo estava conversando com o Dorival, mas ontem essas negociações aí foram encerradas, né? E Dorival Júnior não será o treinador do Vasco. O próprio Alexandre Campelo já garantiu ali que as conversas não tiveram um desfecho positivo, então não será Dorival o técnico do Vasco da Gama. Mas a intenção do Vasco é anunciar um novo treinador ainda amanhã, né? Na segunda-feira o Vasco já quer anunciar o seu novo treinador para ele ter aí a semana inteira para trabalhar e no domingo o Vasco visitar o Internacional, que é a próxima partida do Vasco. O Vasco tem aí uma semana cheia, né, para trabalhar, então quer aproveitar isso para apresentar o novo treinador, para fechar com um novo nome. E existe até a possibilidade de surgir um treinador estrangeiro, né? Surgiu ontem aí essa possibilidade, alguns nomes começaram a ser falados, mas por enquanto também só especulação. A gente tem que esperar amanhã quem vai ser anunciado como o novo treinador do Vasco da Gama. A expectativa é que amanhã isso aí já seja sacramentado. Eu particularmente não queria um treinador estrangeiro agora não. Acho que um treinador estrangeiro seria espetacular para começar um trabalho, né? No início da temporada, no início do ano ali, montando o time com a cara dele. Agora, pegando essa bomba no meio da temporada, eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que a gente tem que trazer um treinador ali para fechar a casinha, como foi o Luxemburgo em 2019, né? Traz um treinador para fechar a casinha, ganhar os jogos de 1-0 e livrar o Vasco da confusão. Acho que essa que tem que ser o pensamento agora, e já para na próxima temporada aí sim algo diferente, um treinador diferente, um treinador argentino. É isso que eu penso. Mas quero a sua opinião aí, comente para mim. Sua opinião também é muito importante. Quem você quer como treinador do Vasco agora? Tamo junto, vou ficando por aqui. Bom domingo aí pra vocês. Volto provavelmente amanhã, né? Só se o Vasco anunciar um novo treinador ou fechar mais algum reforço, aí eu faço outro vídeo hoje ainda. Mas se não acontecer nada extraordinário, só amanhã volto aqui pra conversar com vocês. Um abração, tamo junto. Deixa o like, se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima.